Lá no nosso cronograma, pessoal, eu coloquei então que hoje a gente ia fazer a correção da atividade, foi a atividade que eu postei para vocês na terça-feira, né? Foi terça, né? Nossa aula, né? Acho que foi. E aí eu também coloquei que a gente ia fazer a correção da prova de bloco. Só que eu não sei se vai dar tempo, né? Porque a gente vai corrigindo, às vezes vai surgindo alguma dúvida e acaba que atrasa um pouco. Mas se não der tempo, a gente faz a correção só da nossa atividade, que eu postei na semana passada, essa semana. E aí, na semana que vem, a gente faz a correção da prova de bloco, tá? Porque na semana que vem. Deixa eu ver aqui. Professora, eu tenho uma aviso importante aqui, porque eu fiz a prova de bloco, só que não tá aparecendo o que eu fiz. Aí, quando eu vi a prova de bloco, eu até assisti, eu não fiz, mas aí, quando eu olhei lá, eu lembrei das imagens, tudo, do vulcão, lá da ilha, como é que chama? Fernando de Noronha. Mas quando aparecer assim, você tem que entrar em contato com o professor que aplica a prova de bloco para a sua turma. Faz a correção. Quem é o professor de Tá, professora, agora eu entendi. É porque eu tô no e-mail da minha mãe, eu mandei no e-mail meu. Ah, tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Aí, pessoal, a gente vai fazer a correção da nossa atividade hoje. Aí, se der tempo, a gente faz a correção da prova de bloco. Se não, a gente faz semana que vem. Na semana que vem, provavelmente na sexta-feira da semana que vem, eu vou postar uma atividade avaliativa para vocês, tá? Uma atividade diagnóstica avaliativa. Vai valer nota, professora? Sim, valendo 10. Uma prova mesmo, né? Relacionada a esse conteúdo que a gente está estudando agora no segundo ciclo, que é sobre o ar, né? Então, sobre a composição do ar. Então, vai ser uma atividade sobre esse conteúdo, tá bom? E aí, na terça-feira, eu posto direitinho um recadinho lá, com os tópicos para estudar, tá bom? Mas só para vocês já ficarem cientes. Porque nosso segundo bimestre agora ele é mais curto, né? Então, a gente já vai começar a fechar essas notas. Quem está com atividade pendente, atividade atrasada, não fez atividade, não postou lá na plataforma, entra lá, atualiza, né? Porque essas devolutivas de atividade também valem nota, tá bom? Participação aqui nas aulas, tá? Então fiquem atentos aí para ninguém ficar prejudicado por bobeira, né? Vou compartilhar com vocês aqui a nossa atividade, a gente corrigir junto. Professora, a senhora me Professora, ainda não consegui. Não entendi. a atividade. A questão. Não entendi, Professora. Tá baixo o áudio. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Você perguntou sobre a correção da atividade, Ana Beatriz? A senhora vai postar ela de tarde? Sim. Tá? Oi, Enzo. Professora, porque eu tô até com ela aqui no caderno, mas aparece lá que eu não postei, professora, mas eu postei. Tá até aqui, eu fiz o gabarito. Uhum. Mas confere lá. Eu vou fazer as devolutivas também. Qualquer coisa eu mando mensagem lá para você, tá bom? Tá. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Vocês estão conseguindo visualizar? Tá aparecendo para vocês? Sim, tô vendo. Sim. Então a nossa atividade, pessoal, foi sobre a composição do ar, né? Então coloquei aqui para vocês nossa primeira questão, que mostra aqui as diferentes camadas atmosféricas, né? Então esse conteúdo é um conteúdo tranquilo, porque vocês inclusive estudaram ele ano passado. Vocês lembram disso? Sim, lembro. Sim, lembro. A gente fez um sorvete. É isso mesmo, sorvete. Então é uma forma assim, é um conteúdo para vocês, né, relembrarem um pouco daquilo que vocês já viram, só que agora a gente vai aprofundando um pouco mais. Lá no sexto ano vocês aprenderam que há diferentes camadas e de uma forma assim bem simples, né, o que acontece em cada camada. Agora a gente está entendendo a composição atmosférica, ou seja, quais são os gases presentes nessa camada. Então já ficou um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, né?
se relacionado ao que vocês aprenderam lá no 6º ano, tá? Então, a gente viu aqui, eu numerei número 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, na questão, o que eu pedi para vocês? Alguns colegas até ficaram em dúvida. Professora, não entendi o que é para fazer. Coloquei, ó, nomeie as camadas, que são essas numeradas. E aí, em seguida, você vai fazer o quê? Citar as principais características de cada uma. Vocês lembram que cada camada tem uma característica diferente, né? A gente tem composição diferente, né? Gasosa, a gente tem fenômenos diferentes, né? Então, cada uma tem a sua característica. Quem pode ler a sua resposta para nós? Eu, professora. Pode. A existência da atmosfera? Uhum. A existência da atmosfera é extremamente importante para a vida na Terra. As camadas da atmosfera juntas compõem uma extensão de aproximadamente 1.000 quilômetros e são divididas em 5 camadas, conforme a imagem a seguir. Nomeie as camadas de 1 a 5 e cite as principais características. Igualzinho a atividade. Características. Você conseguiu responder, Enzo? Cri, né? Quem respondeu essa questão? Eu respondi, professora. O que você colocou, Gabi? Eu coloquei exosfera. A sua metade é composta por gás hélio e a outra metade... Você começou por qual? É porque eu comecei do 5 a 1. Não entendi. Então você está falando o contrário, né? Entendi. Tá, pode falar. Exosfera. A sua metade é composta por gás hélio e a outra metade por gás hidrogênio. Atmosfera. O seu ar não é suficiente e por isso observe facilmente a radiação solar, que é o gás oxigênio atômico, e mesosfera é a camada mais fria da atmosfera. Estratosfera possui pouco vapor de água e quase não apresenta nuvens, e o ar lá ocorre no sentido horizontal. E troposfera é a camada mais densa, é a região em que vivemos, é onde ocorrem os fenômenos meteorológicos. Também ocorre a formação de chuva, nuvens, trovões e poluição do ar. Ok, então olha só. A Gabi falou aí de trás para frente, né? Mas seguindo a ordem aqui, né? De 1 a 5, tá certo, Gabi. A gente tem aqui, número 1, a troposfera, né? Que é a camada mais baixa aqui, mais próxima da Terra, certo? Aqui, como a Gabi falou, vai ocorrer os fenômenos meteorológicos, são que chuvas, né, tempestades, precipitações de neve, granizo, formação de geada, tá bom? Estratosfera é a segunda camada, certo? Lá a gente encontra o gás ozônio, que é responsável pela barreira de proteção dos raios ultravioletas, que é o nosso protetor, né, digamos assim. Terceira camada, mesosfera, né, caracterizada por ser uma camada muito fria, né, então suas temperaturas vão oscilar em menos de 100 graus Celsius aproximadamente, então é extremamente gelada. Termosfera é a camada mais extensa, tá, da atmosfera, o ar nela é escasso, né, ou seja, bem rarefeito, e lá, né, a absorção da radiação solar acontece de uma forma muito fácil. Lá também a gente consegue visualizar o fenômeno conhecido como aurora boreal, que eu até deixei aqui para vocês, ó, a imagenzinha, a gente consegue visualizar esse fenômeno lá, tá bom? Que ocorre graças... Vai ser lindo, né, professora? Sim, que ocorre graças aos ventos solares. Infelizmente daqui a gente não consegue ver, né? Mas tem alguns países e algumas regiões que dá para ver, e é bem bonito. Depois vocês podem colocar na internet, aí no YouTube, aurora boreal, vocês vão ver tanto que é lindo. Professora, eu já vi muito esse fenômeno nos filmes. Parece montagem, depois vocês coloquem lá e olha, é lindo.
Aí, por último, vem a exosfera, que é a última camada, né? Assim, mais distante da Terra. E lá a gente, como a Gabi falou, né? É composta basicamente por gás hélio e hidrogênio. E é onde a gente vê aí os satélites, os telescópios espaciais. A gente não vê, né? Mas eles estão lá. É uma camada bem distante. Todo mundo entendeu essa questão? Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Eu entendi. Perfeito. Eu também. Então, ela estava bem tranquila, né? Então, era só nomear cada uma das camadas e citar suas principais características. Ok? Questão de número 2. Quem pode ler? Posso ler? Pode. Eu posso ler? Sibeli, você lê a próxima, tá? Atmosfera há um gás comburente necessário para a combustão E primordial para a vida. Há também outro gás que forma uma frágil camada que protege animais, plantas e seres humanos dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. A afirmação refere-se a quais gases? respectivamente. Quando eu falo respectivamente, significa o quê, gente? Ordem, na ordem. Isso, na ordem correta, tá? Como assim, professora, na ordem correta? De acordo com o que Na ordem daquele acontecimento. Isso, e na ordem da pergunta. Então, a pergunta fala assim, ó. Na atmosfera há um gás necessário para a combustão e primordial para a vida. Então, você já tem que pensar em gás. E há também outro gás frágil, né? Que forma uma frágil camada que protege plantas e animais. Então, vocês têm que responder nessa sequência. Qual é o gás primordial para a vida, pessoal? Gás oxigênio. Perfeito. E qual é o outro gás que protege as plantas, os animais, seres humanos dos raios ultravioletas? Gás Ozônio. Perfeito. Então, respectivamente, é nessa ordem. Então, tem que ter a resposta que tá assim, ó. Oxigênio e gás ozônio. Então, vamos ver qual é a alternativa aqui. A alternativa correta, então, é a letra C. Gás oxigênio e gás ozônio. Certo? Certo. Todo mundo conseguiu entender? Conseguiu responder essa questão? Sim. Perfeito. Então, vamos para a questão 3. Quem tinha pedido para ler? Eu. Tá, pode ler, então. Peraí, rapidinho, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, ó. Foi a junção de duas palavras gregas, átomos, vapor e acho que alguma coisa assim, esfera, que surgiu o nome dado à estrutura de gás que envolve a Terra, a atmosfera. Em termos de aquecimento global, passou a ser mais estudada, mais valorizada no meio acadêmico, pois é nela que diversos fenômenos relacionados aos distúrbios climáticos atuais ocorrem. No nosso planeta, ela é formada por diversas camadas e, em sua porção mais densa, chega até 800 quilômetros de latitude, altitude a partir do nível do mar. É tida como irrisória, que consideramos o tamanho do globo terrestre, que mede aproximadamente 12,8 mil quilômetros de diâmetro. A respeito das camadas que compõem a atmosfera terrestre, considere as afirmações 1, 2, 3 e 4. A troposfera é a camada mais baixa da atmosfera, onde ocorrem os principais fenômenos meteorológicos, tais como tempestades, chuvas, precipitações de neve ou granizo e formações de geadas. Certo ou errado, gente? Certo? Certo. Perfeito. A gente falou sobre ela agorinha, né? Então, a troposfera, né, é a mais baixa, mais próxima da Terra e acontece sim esses fenômenos meteorológicos. 2. A camada de ozônio, O3, concentra-se na termosfera, formada há cerca de 400 milhões de anos. Protege a Terra dos raios ultravioletas
nocivos à vida, emitidos pelo Sol. Sabemos, porém, que em decorrência das emissões crescentes de CO2 pela sociedade moderna, abriram-se buracos enormes nessa camada, permitindo a entrada de tais raios. E aí, gente, a 2 está certo ou errada? Acho que errada, eu coloquei Por errado. quê? Errada. Por quê? Por que tá errada? Me expliquem. Por quê, gente? Onde está o erro? Peraí, professor. Onde está o erro, gente? Porque tá falando. Não é ela que protege não é ela que protege a Terra dos raios ultravioletas? A camada de ozônio? Ela que protege. Exatamente. E onde está o erro dessa questão, então? Meu Deus. Meu Deus. Acho que não tem. Meu Deus. Vamos ver se a camada de ozônio está na termosfera mesmo? Será onde é que está a camada de ozônio, gente? Onde eu encontro a camada de ozônio? E aí, gente? Aonde eu encontro a camada de ozônio, gente? Aonde, galera? Estratosfera. Estratosfera. Então, o erro nessa questão aqui é falar que a camada de ozônio concentra-se na termosfera, que seria estratosfera, ok? Então, o erro tá aqui, o restante tá certinho. O único erro é aqui, ó, essa palavrinha. Então, quando vocês forem responder, tenham cuidado com esses distratores, tá bom? 3, vamos ver. Lê para nós, Malu. 3. A mesosfera entende-se da... Peraí, professora, deixa eu dar um zoom aqui. 3. A mesosfera entende-se da estratosfera até aproximadamente 80 quilômetros acima do nível do mar. É a faixa mais fria, porque nela não há nuvens nem gases capazes de absorver a energia do Sol. A temperatura varia de menos 5 graus Celsius a menos 95 graus Celsius. Certo ou errado, gente? Certo. Certo, a mesosfera é a mais fria mesmo, né? 4. 4. O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém o planeta aquecido nos limites de temperatura necessários para a manutenção da vida. Nos últimos 2 séculos, vem aumentando na camada atmosférica que recobre a Terra. A concentração de dióxido de carbono, de metano e óxido nitroso e de outros gases. Esse aumento anormal provoca a aceleração do aquecimento global. Certo ou errado, gente? Certo. Certinho. Então, nosso gabarito aqui ficou o quê? Letra D de dado. A única questão falsa é a questão 2, né? Porque não é na estratosfera, né, que a gente encontra a camada de ozônio. Ok? Então, 1, 3 e 4, corretíssima. Só a 2 que é falsa. Vamos lá para a questão 4. Quem pode ler para nós aqui a 4? Quem pode ler? Posso ler? Pode. Umidade relativa do ar é o termo usado para descrever a quantidade de vapor de água contido na atmosfera. Ela é definida pela razão entre o conteúdo real de umidade de uma parcela de ar e a quantidade de umidade que a mesma parcela de ar pode armazenar na mesma temperatura e pressão quando está saturada de vapor. Isto é, com 100% de umidade relativa. O gráfico representa a relação entre a umidade relativa do ar e sua temperatura ao longo de um período de 24 horas em um determinado local.
Considerando-se as informações do texto e do gráfico, conclui-se que. Então, aqui a gente vai fazer uma análise, uma interpretação desse gráfico, né? Então, como que ficou aqui? A nossa alternativa correta, pessoal, foi a letra A. Diz assim: a insolação é um fator que provoca variação da umidade relativa do ar. Tá? A gente vai ver por que está certo. Então, aqui eu coloquei até a resposta para vocês. Ó. Com base no gráfico, podemos observar que a umidade relativa do ar entre 9 horas e 16 horas tem uma alta redução e nesse mesmo intervalo de tempo é correspondente ao período de maior insolação. Entre o intervalo das 16 e 18 podemos observar um aumento da umidade relativa do ar. E nesse mesmo período, observa-se o período de menor insolação. Com isso, podemos alegar que a insolação é um fator que provoca variação da umidade relativa do ar. Então, né, o Sol, ele vai fazer o quê? Ele vai interferir, né, nessa temperatura. Então, a gente vai observando aqui, ó, umidade relativa, tá aqui. E aí, a gente vai analisando os números, certo? Então, aqui, ó, tem os horários, ok? Então, a gente conseguiu observar, né, que tem uma oscilação muito grande aqui. Do outro lado, a gente tem o quê? A temperatura, certo? Então, aqui, ó, às 16 horas abaixo, depois sobe. Então, a gente consegue ver essa oscilação, tanto na temperatura como na umidade. Então, isso acontece por quê? Por causa da insolação, ou seja, a incidência solar nesse momento, ok? É uma questão um pouco mais difícil, um pouco mais complexa, né? Porque vocês têm que analisar esses dados aqui. Mas é para vocês já irem tendo contato com gráficos, para vocês irem conseguindo interpretar. Então, você vai falar, hora do dia. Onde é que eu vou olhar as horas do dia? Vocês vão olhar aqui, ó. Então, tá 0, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entendeu? 11, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, Professora, daqui a pouquinho a ciência vira física, matemática, biologia. mas é um pouco de tudo. Aí aqui, ó, tem a umidade, ó, 80%. Aí onde está vazio, vocês podem contar o restante. É como se tivesse aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50. Entendeu? Vocês podem ir contando assim. Aí 60, 70. Aí a temperatura, vocês vão olhar aqui, ó. Tá vendo, ó? -2, né? Então aqui para baixo tem -1, 0, 2, 4. E os espacinhos vazios aqui, ó, tem os outros números aqui. É igual continha de matemática. Quando tem um número elevado, 2 a 1, você sabe que tem 1. Se né? Se não tem nenhum número, você sabe que o 0 está lá em cima. Então, é basicamente isso, tá? É um pouquinho mais complexa, mas dá para entender. Nossa aula está acabando. E a 5, né? Eu coloquei um textinho aqui para vocês. E eu coloquei assim. Ô, professor? Oi. Eu acho que foi o Pietro, ele falou assim, professora, se eu soltar um balão com gás hélio dentro até que camada ele vai. Não, no caso aí é só a primeira camada, tá? Ele não vai sumir. Ele destrói com a pressão do Victor. Exatamente. Ele não vai até a última camada da atmosfera, não, tá? E se fosse ser um balão super resistente? Não é? Ainda não inventaram esse balão ainda não. Então aqui eu pedi para vocês estabelecerem uma comparação. Professora, essa aula acaba que horas? 9h30. Peraí que a gente está acabando. Entre o efeito já é e uma casa de vegetação para o cultivo de plantas. Quem já viu uma estufa, né, viu que ela é fechadinha, todo com plásticozinho transparente e lá dentro fica bem quentinho, bem aquecido, né? Porque esse plástico, esse telhadinho que tem lá, ele faz com que o calor fique retido, igual um carro. Quando a gente deixa o carro no sol, que a gente abre as portas para entrar, o que acontece? Lá tá muito o quê? Me dá agonia aqui tá dentro, muito quente, né? Porque o calor ficou retido ali dentro, tá? Então, era essa comparação que eu queria que vocês fizessem.
Então aqui, ó, nas estufas de plantas o calor passa pelos vidros, mas parte dele não consegue sair, ficando aprisionado. Na atmosfera acontece a mesma coisa. Os gases responsáveis pelo efeito estufa entram, vêm para a Terra, mas por causa da camada de ozônio eles não conseguem sair completamente. Então por isso a Terra fica aquecida, ok? Então essa é a importância. Só vocês lembrarem do carro e a nossa aula acabou, gente. Eu vou postar para vocês lá na plataforma, o gabarito. Vou postar, né, a nossa correção aqui, tá? Não precisa colocar o nome no chat, que eu já fiz a chamada. Qualquer dúvida que vocês tiverem... Sim, Malu. Tá bom? Um beijo para vocês.